Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e o vídeo de hoje é uma collab muito esperada com o Lucas Nauta. Acredito que muitos dos meus inscritos já o conheçam, mas caso você não conheça o seu trabalho e goste muito de temas nostálgicos e mídias perdidas, se inscreva lá também, eu garanto que vocês vão gostar bastante. Aqui falaremos sobre mídias perdidas relacionadas ao universo de Chaves e Chapolin, não apenas focando em seus episódios perdidos, mas em outros temas que geralmente estão na mesma roda de assunto, como outras peças de mídias perdidas relacionadas a séries, exibições não confirmadas, memórias falsas e mídia não identificada. Essa collab, de fato, era muito esperada e eu fiquei bem feliz com o convite, principalmente para falar sobre casos que envolvem Chaves, um programa que eu sou fã, sei que a Gi é fã também, e eu espero que vocês gostem dos tópicos que separamos para apresentar aqui. Quero começar citando casos que, para alguns, são Lost Mídias não confirmadas e para outros são apenas memórias falsas. Alguns fãs brasileiros têm certeza de já terem ouvido, em algum episódio, o professor Girafales revelar que seu nome completo é Inocêncio Girafales, e essa frase teria sido dita com a voz do dublador Osmiro Campos. Curiosamente, esse nome é oficial, mas o intrigante é que não há nenhum registro de que isso tenha sido mencionado em qualquer episódio, quadro ou produção relacionada ao universo audiovisual do Chaves. Por um tempo, fãs acreditavam que o nome era citado na primeira dublagem do episódio Bilhetes Trocados. No entanto, quando essa dublagem ficou disponível, foi provado que o nome Inocêncio Girafales não foi mencionado em nenhum momento. Outro usuário comenta que se lembra vagamente de um episódio em que o professor fala o seu nome, o Inocêncio Girafales, e nesse caso ele descreve com mais detalhes. Segundo o relato, ele menciona que o professor estava em frente à janela da casa da bruxa do 71, enquanto vinha do segundo pátio, e que isso também poderia ser de uma versão perdida do episódio Bilhetes Trocados. Então, esse episódio é meio que o centro de toda essa teoria, que pode ser de fato uma mídia perdida ou apenas uma memória enganosa da cabeça dessas pessoas. Mas o fato é que nada disso foi confirmado até hoje. Tudo o que foi mencionado aqui são apenas hipóteses, então isso pode se encaixar como o efeito Mandela ou como um caso de Lost Media com existência não confirmada. E esse mesmo conceito se encaixa em uma história que envolve o episódio da lavadora de roletes da Dona Florinda. Vocês se lembram daquele episódio em que a Dona Florinda compra uma máquina de lavar super tecnológica e aí todo mundo fica meio impressionado, e eu acho bem engraçado que ela decide colocar a máquina de lavar no meio da sala. Eu sempre achei isso curioso, mas enfim, o que importa aqui é a cena final, a sequência final desse episódio. Na versão conhecida, a gente tem aquele final onde a Dona Florinda pede pro Chaves lavar a cafeteira, e aí ela conta que ele lavou na lavadora e passou pelos roletes, e termina com essa piada mostrando ela balançando esse bule todo prensado aí. Até aí, tudo certo, mas eu e várias outras pessoas temos a lembrança de uma versão desse mesmo episódio, mas com um final alternativo bem diferente. Nesse final alternativo, o episódio terminava basicamente com a mesma piada, mas no lugar da cafeteira, o Chaves teria amassado um gato. Essa memória compartilhada aponta que a Dona Florinda comenta que pediu pro Chaves dar banho em um gato e que ele lavou o animal na máquina de lavar e passou pelos roletes. Então, na cena final, ela mostra um gato preto todo achatado com um rabo em formato de S. Eu tô muito curioso para saber se alguém que tá assistindo esse vídeo achou essa descrição familiar. Se essa memória for familiar para você, deixa um comentário aqui embaixo, pois eu me lembro até de ter uma sensação estranha com esse episódio. Foi uma surpresa para mim descobrir que isso era considerado efeito Mandela. Muitos inclusive levantam a hipótese de que a suposta confusão mental pode vir de um episódio do Chapolin em que eles encontram um gato amassado depois de um acidente. É bem naquele episódio
episódio da casa que está caindo de velha, sabe? Mas não, na minha memória o gato era bem diferente, o contexto era bem diferente, e para mim, Lucas Nauta, e para diversos outros fãs, esse é um caso de Lost Media. Eu lembro muito dessa versão e eu fico quase maluco aqui de pensar que ela pode não existir. Mas a realidade é que para a maior parte das pessoas se trata apenas de um efeito Mandela. Eu acho esse caso fascinante e eu precisava muito compartilhar ele por aqui. Mas agora eu vou falar sobre um caso de dublagem perdida de Chaves que não envolve efeito Mandela nem nada do tipo. Agora é um caso interessante de um material que eu particularmente gostaria muito de ter acesso. Tudo começou em 2006 com a estreia da versão animada de Chaves no México. Não demorou muito para que o desenho chegasse ao Brasil. Lembro que estreou mais ou menos no início de 2007, talvez até no primeiro dia do ano, e era uma das grandes novidades da grade do SBT naquele período. A dublagem da animação ficou a cargo do estúdio Herbert Richards, e na época houve uma certa polêmica porque a ideia inicial era de não usar as vozes clássicas dos personagens. Aparentemente eles tinham uma proposta de trazer algo novo, uma identidade nova para o programa, mas a reação dos fãs não foi nada boa e essa ideia foi tão criticada que o estúdio decidiu voltar atrás. Então, grande parte dos dubladores originais, que ainda estavam vivos naquela época, foram convidados para participar da dublagem do Chaves em desenho animado. No entanto, mesmo assim, houve algumas mudanças no elenco. Tata Guarnieri, que já havia dublado o Chaves nos DVDs da Amazonas Filmes, acabou assumindo o papel do protagonista novamente. Além do mais, o Sérgio Stern também substituiu o Nelson Machado como Kiko. E beleza, até aquele momento havia dado tudo certo, a animação foi ao ar e teve um bom desempenho de audiência, e no final de 2007, o SBT decidiu contratar o mesmo estúdio, o Herbert Richards, para dublar um lote de episódios de Chaves que faziam parte do programa Chespirito. Esses episódios correspondiam às temporadas de 1988 e 1992, mais próximo à fase final do programa, e boatos dizem que o plano era exibi-los em uma compilação de 40 a 50 minutos, então a gente veria o Chaves live action com a mesma equipe de dublagem do Chaves em desenho animado. Foram 24 esquetes e episódios, incluindo alguns inéditos e outros que já haviam sido dublados anteriormente pela Gota Mágica. O curioso é que essa dublagem nunca foi utilizada de fato. Nenhum trecho foi exibido na TV ou sequer divulgado ao público. Ao que tudo indica, trata-se de uma mídia arquivada em algum lugar dos estúdios do SBT que simplesmente não foram compartilhadas por algum motivo. Mas é preciso dizer que não há 100% de certeza que essa dublagem foi preservada, mas é muito provável que sim. E por conta de todo esse contexto e mistério envolvendo essa história, eu considero esse um dos casos de mídia perdida mais interessantes relacionados ao seriado. A estreia do Chaves ocorreu no dia 24 de agosto de 1984, como uma atração do programa TV Pau. Sim, esse era o nome do programa. Na época, ele era apresentado pelo Paulo Barbosa, sendo ele a primeira pessoa que anunciou o primeiro episódio de Chaves na TV. Já a estreia de Chapolin aconteceu alguns dias antes. Ela ocorreu no dia 20 de agosto de 1984, estreando com o episódio Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, de 78. Muitos acreditam que existem várias chamadas de Chaves e Chapolin de 1984 a 88 que estão perdidas. Na verdade, eu tentei buscar na internet, alguma chamada dessa época entre 1984 a 1988 e infelizmente eu não encontrei nada. E caso você tenha mais alguma informação relacionada a esse tema, comente aqui embaixo. Eu acho que a mais próxima que eu encontrei foi uma chamada de 87. Alguns dizem que é de 87 e outras pessoas dizem que é de 88. Como eu não sou dessa época, deixo aqui com vocês, caso vocês queiram explicar melhor aqui nos comentários, Qualquer informação a respeito desse tema será bem-vinda.
Eu acho que todos já escutaram alguma vez algo relacionado aos episódios perdidos de Chaves e Chapolin. Inclusive, existem casos de episódios que foram encontrados depois de décadas não sendo mais exibido na televisão. Existem episódios onde apenas a dublagem se perdeu, ou encontramos apenas o tal episódio só que dublado, como é o caso da segunda parte do episódio Um Festival de Vizinhos, de 1976, episódio mundialmente perdido que é exibido apenas no Brasil. Episódios perdidos mundiais são episódios que atualmente não são mais distribuídos pela Televisa e não são mais exibidos em nenhum outro país. Assim, a única maneira de conseguir acesso a esses episódios é a partir de gravações antigas, da época em que eram exibidos na televisão. Já outros são descobertos através de fotos do elenco ou por teleguias. A exportação dos episódios de Chaves e Chapolin para países da América Latina começou lá por volta da década de 70, e no Brasil, as séries chegaram em 1984, sendo exibidas no SBT, que antes era conhecida como TVS. Até hoje não sabemos com clareza quantos episódios foram exportados para os demais países, nem ao menos se de fato todos os episódios foram exportados. Conforme os anos passavam e os episódios eram reexibidos, começaram a notar que alguns deles simplesmente sumiram das grades televisivas, até mesmo em reprises que ocorriam em seu próprio país de origem, o México. E existe uma explicação para isso. O catálogo de episódios de Chaves e Chapolin era sempre renovado pelos canais junto à Televisa, sendo assim vários capítulos deixaram de ser exibidos. Um clássico exemplo disso é a primeira parte de Um Astro Cai na Vila, de 1979, que atualmente não está mais perdida, né? Durante um bom tempo foi perdida, porém não temos essa parte 1 dublada, apenas no idioma original. Já no universo do Chapolin Colorado, o caso mais popular é a da terceira parte do episódio Os Piratas, que ainda é uma mídia perdida. Ele foi exibido na íntegra 2 vezes na década de 70 e depois eram apenas exibidas as 2 partes dele. Muita gente começou a achar estranho, até porque esse episódio originalmente tem 3 partes. Lá por volta dos anos 2000, a Televisa fez algumas alterações na segunda parte que dava gancho para a terceira parte. Tinha uma cena onde a Florinda Mesa anunciava o último capítulo dessa saga, e esse trecho em questão foi deletado das exibições. Se vocês querem conhecer o final dessa história, não deixem de assistir a terceira parte. E até hoje não sabemos exatamente por qual motivo a Televisa fez isso, e ainda não sabemos se um dia teremos acesso ou não a essa terceira parte. E no meio de tantas buscas, descobriram que são bem mais episódios perdidos do que imaginávamos. Alguns episódios, para vocês terem ideia, só sabemos da existência graças às teleguias, que nada mais é do que um guia televisivo. Vocês lembram daquelas revistinhas que tinha sinopse de novela? Então, onde nós tínhamos informações sobre as programações de cada emissora, e às vezes também contava com uma breve sinopse de determinada atração. Graças a esses guias que descobrimos a existência de episódios perdidos mundialmente, como O Papagaio do Kiko, de 75, As Goteiras na Casa do Seu Madruga, de 73, e o clássico Casa do Revolvinho do Chaves. Mas o mais doido disso é que no Brasil, o motivo do sumiço dos episódios não é o mesmo dos demais países. O SBT nunca renovou o seu acervo com a Televisa. Digamos que o Brasil tem uma história à parte, que contarei agora para vocês. Enquanto várias emissoras da América Latina paravam de exibir certos episódios do Chaves e Chapolin, o Brasil não aderiu a essa moda. Aliás, o Brasil é o único país onde nós temos ainda o acesso a certos episódios. Um exemplo disso, como eu já citei, é o Festival de Vizinhos, de 76, que é um dos meus episódios favoritos, por sinal. Outro também que é muito bom, que eu adoro, é o Ser Pintor é uma Questão de Talento, de 76. Mas outro exemplo que eu posso citar aqui pra vocês, de um outro episódio que eu gosto bastante, é a segunda parte do episódio Muitas Marteladas, de 1974. Chaves e Chapolin chegaram no Brasil pelo SBT em 1984, e digamos que a princípio ninguém botava muita fé neles, tá? Eles chegaram junto como uma espécie de bônus e um pacote de
de novelas mexicanas. Mas estavam todos enganados, né? Porque Chaves e Chapolin é um enorme sucesso até os dias de hoje. Entre 1984 até 1992, o SBT adquiriu vários lotes de episódios. Porém, eles nunca compraram as séries por completo. Tipo, eu quero todos os episódios de Chaves, eu quero todos os episódios de Chapolin Colorado. Não. E durante os anos, vários episódios iam e voltavam na programação, como é o caso da primeira parte do episódio Seu Madruga Carpinteiro de 1974. E vamos lá que essa história começou na década de 80 ainda, quando o SBT começou a reprisar os episódios, e já aí, nessa fase, muitas pessoas começaram a perceber que estavam faltando alguns episódios. E alguns exemplos disso na época eram Os Refrescos do Chaves, de 74, De Caçador e de Louco, Nós Temos um Pouco, e Pedintes em Família, ambos de 75, que são episódios do Chapolin. Mas não eram apenas esses episódios, foram mais de 50 episódios. Depois de vários anos e várias especulações dos fãs, o SBT finalmente comentou a respeito do problema. Vários episódios eram episódios semelhantes, ou seja, um episódio que já recebeu várias regravações com o passar dos anos. O que dizem é que cerca de 40% dos episódios que chegaram no SBT eram semelhantes a outros capítulos, já contavam com novas versões. E aí o SBT escolhia qual versão exibir, e ficava exibindo só essa versão, e as outras ficavam arquivadas. Mas também é citado que vários problemas técnicos fizeram com que o SBT deixasse de exibir alguns episódios. Alguns capítulos estavam com áudio bom, só que a imagem ruim, ou vice-versa. Mas lá em 2012, algo bem diferente aconteceu, porque o SBT começou a exibir novamente vários episódios que foram perdidos. E isso começou lá em 2011. Inclusive, eu lembro que tinha até uma chamada falando dos episódios perdidos. Vocês lembram disso também? Toda vez que aparecer o selo de episódio perdido no canto inferior do vídeo, você vai se divertir com as histórias mais engraçadas do seriado mais famoso do Brasil. E também sabemos que as produções de Chespirito têm uma grande quantidade de fãs, e não só meros fãs, mas pessoas realmente dedicadas a conseguirem mais informações e até mesmo as dublagens e os episódios que ainda estão perdidos. Thomas Henrique Veloso e mais outros fãs fizeram também uma listagem dos episódios de Chaves e Chapolin, ordenando as exibições de acordo com suas temporadas, o que nos ajuda muito nessa busca também. Foi um trabalho bem incrível deles. Mas e quanto aos episódios perdidos mundialmente? A Televisa nunca se explicou a respeito disso, então para todos nós ainda é um grande mistério, existem várias teorias, mas nada confirmado. Além disso, é uma história bem confusa. A primeira teoria citada, que eu acho que é a mais plausível, é de que várias fitas tiveram uma perda definitiva. E isso é possível, depende da forma de armazenamento, se foram digitalizadas ou não, e quem levantou essa hipótese foi o Ruben, que é quem faz o professor Girafales. Ele disse que, na época, eles não sabiam que Chaves e Chapolin faria tanto sucesso assim. Então, o que acontecia? Muitos programas eram desgravados para gravar um novo programa em cima, porque eles achavam que, não vai chamar tanta atenção assim das pessoas, né? Ninguém sabia que ia ser esse fenômeno, e muitos acreditam que por causa disso mesmo, muito material foi perdido. Mas é aí que vem a parte que deixam as coisas um pouco confusas, porque existem alguns trechos de episódios perdidos que são utilizados pela própria Televisa. Um exemplo disso é de um sketch de Los Chifladitos, como também trechos dos episódios A Troca de Cérebros, de 71, A Pichorra, de 72, sendo que esses apareceram em um especial do Chespirito em 2012. Há também uma outra teoria que fala a respeito de censura, mas ainda assim não temos informações concretas sobre o que aconteceu exatamente com cada episódio perdido. Além disso, muitos episódios perdidos, conforme passam os anos, são descobertos por meio de gravações caseiras. Agora eu vou citar 2 casos de Lost Medias que só existem por conta de Chaves, mas que não são exatamente do universo do Chespirito. Mas calma, se essa frase te deixou confuso, fique tranquilo porque você vai entender onde eu vou chegar. Ao longo da história da TV brasileira, diversas tentativas foram feitas para repetir a fórmula que o Chespirito eternizou. No entanto, as produtoras não compreendiam que Chaves possuía um tempero especial,
uma mágica que o tornava único. Então apenas replicar o formato de humor inocente, com adultos interpretando crianças, em um programa ambientado em uma vila, não seria necessariamente uma receita garantida para o sucesso. E calma, eu não vou falar de Miguelito, sei que esse tema já está saturado, muita gente não aguenta mais, e de fato não há mais nada de novo para acrescentar sobre ele. Mas existem outros 2 casos de programas que claramente tentaram surfar na onda do sucesso de Chaves e que hoje contam com diversas lost mídias. Começando por Vila Maluca, um seriado produzido e exibido pela Rede TV em 2004. Criado por Adriano Stuart, Márcio Tavolari e Edson Braga, o programa apresentava uma vila comum e simples, onde os moradores viviam diversas situações engraçadas. O protagonista era Quinho, interpretado por Marquinhos Martini, que muitos devem se lembrar dele naquelas pegadinhas do João Kleber e por conta daquele bordão clássico que ele sempre repetia. Larga, segura ele! Olha só. Na vila também morava Gino, amigo de Quinho, Seu Valentino, o dono ranzinza da vila, Hip Hop, escrito com R, um DJ que comandava a rádio local, e Gigi, a garota por quem os meninos tinham uma quedinha. Além disso, o elenco também contava com personagens como a Dona Nautureba, Dona Porpeta, Dona Espinagra e as irmãs Cornélia e Cibélia, que adoravam praticar feitiçarias. Elas eram meio que bruxas de verdade. As histórias do Vila Maluca buscavam gerar entretenimento com situações do cotidiano. Às vezes aconteciam mal-entendidos, haviam episódios temáticos baseados em histórias famosas. Chaves era claramente a principal inspiração de Vila Maluca, que ficou conhecido como o Chaves da Rede TV. Pelo menos o Chaves da Rede TV, que conseguiu ser exibido por mais de 5 dias consecutivos. Para compor o elenco, foram escalados alguns atores que já participavam das pegadinhas do programa Eu Vi na TV do João Kleber. O projeto rendeu 3 temporadas, totalizando 210 episódios. Ele durou bastante até. Na internet é possível encontrar alguns trechos disponíveis. A maioria dos episódios se tornaram lost media. É possível que a Rede TV ainda possua materiais desse seriado em seus arquivos, mas é muito improvável que um dia eles sejam disponibilizados na íntegra para o público. Algo parecido pode ser dito sobre o Vila do Tiririca, outro caso fascinante que eu adoro. Vila do Tiririca foi um programa de comédia produzido e exibido pela extinta Rede Manchete na década de 90. O elenco principal era formado por familiares do Tiririca e alguns amigos próximos. Cada episódio tinha um custo de produção em torno de R$5.000, o que era um orçamento bem apertado até. O programa era exibido de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7 da noite, e o seu formato seguia o estilo de teleteatro. O tom do programa era claramente inspirado em Chaves, uma tentativa evidente da Manchete de criar a sua própria versão do fenômeno mexicano. Além disso, o programa também buscava capitalizar o auge da carreira do Tiririca, que na época fazia muito sucesso com a música florentina e com suas participações icônicas no domingo à tarde enquanto ele catava sabonete na banheira do Gugu. Em questão de mídias perdidas, o programa tem um prato cheio. Existem diversos trechos soltos na internet, alguns episódios incompletos e outros que estão completamente perdidos. Para falar a verdade, até o momento, apenas um episódio foi encontrado na íntegra. Outro caso muito comentado também é a respeito da origem da música de fundo da abertura do Chapolin Colorado. Sim, aquela clássica abertura de 1993. Não contavam com minha astúcia.
Lembrando que ela é só utilizada no Brasil, tá? É uma abertura que foi criada pelo SBT. Essa música de fundo não só foi usada no Chapolin Colorado, né, para chamadas e vinhetas de intervalo, como também em outras mídias, sejam elas relacionadas ao Chapolin ou não. Até hoje, o seu paradeiro é desconhecido e eu ainda falarei mais a respeito disso aqui nesse vídeo. Vocês sabiam que a primeira vez que essa música de fundo apareceu no SBT não foi no Chapolin, e sim em uma vinheta de intervalo do Ligeirinho de 1987. Vamos apresentando Ligeirinho. Não só isso, em 1988, ela também foi usada em um sketch no programa Vejo Gordo, apresentado pelo Jô Soares. Mulher bonita, tá até sobrando, cara. Vai ser uma maratona pra ninguém botar defeito. Já sei até o que eu vou fazer. Vou escolher uma e vou correr ali, ó, do lado dela. Depois disso, ela foi usada em uma vinheta de um comercial do Chaves. As histórias mais engraçadas. As situações mais estranhas. Pra vocês verem que essa trilha aqui tem história, ela não começou pelo Chapolin Colorado, por mais que ela tenha sido popularizada por causa dele, por causa dessa abertura criada pelo SBT. E eles ficaram usando essa música em chamadas do Chaves até mais ou menos 1993, quando o SBT tem a ideia de criar uma abertura pro Chapolin Colorado, utilizando essa mesma trilha, sendo esse um dos casos de Lost Wave brasileira mais intrigantes de todos, porque veja bem, é algo que veio de dentro de uma das maiores emissoras do Brasil, o SBT, e mesmo assim, ninguém até hoje sabe de onde ela veio. Muitas pessoas já tentaram entrar em contato com o SBT, mas sem sucesso. Ninguém tem informações a respeito dela, nem mesmo sonoplastas que trabalham na emissora. Durante uma exposição que foi feita com parceria do Fórum Chaves e o SBT, um trecho de 32 segundos da música que era usada nas chamadas do Chapolin foi disponibilizada na internet, mas ainda assim, nenhuma informação a respeito dela. Esse mesmo áudio foi remasterizado, sendo essa feita pelo usuário do YouTube Sirigaito Urubaki e enviado ao YouTube pelo usuário Igor Vieira no dia 6 de janeiro de 2024. Também tivemos mais uma outra remasterização do áudio original que foi feita pelo usuário LeoCH, que foi postada no YouTube no dia 11 de janeiro de 2024. E recentemente surgiu um vídeo na internet de que supostamente seria o áudio original com as informações originais dessa música. Eu posso dizer que fui feliz por 5 minutos. Sabe quando nós estamos muito felizes ou surpresos com algo que a gente nem se dá conta dos detalhes? Ó o perigo, galera. Então, esse foi o erro da jumenta aqui. Por um lado, é compreensível. É uma mídia que todos nós queremos muito saber o desfecho. Mas por outro, eu fui uma anta, eu fui com sede demais ao pote, mas fica o aprendizado. Mesmo nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, fique pé no chão para ver mesmo se são informações coerentes com a mídia que você está buscando ou querendo identificar. Eu recebi uma mensagem de um inscrito meu dizendo que ao colocar a música do Chapolin na busca do Google, essa faixa aqui aparecia como resultado. E a princípio, a ideia que me veio à cabeça é que a dona dessa faixa, compositora ou gravadora, a digitalizou para adicionar nas plataformas de música. E isso se tornou algo muito comum. Nós temos o Spotify, nós temos o Apple Music, nós temos YouTube Music. Foi daí que nesses primeiros minutos de alegria e burrice minha, eu mandei uma mensagem pro Lucas, até porque ele também fala desse assunto na internet. E aí, depois disso, caiu a ficha. E vamos lá. Nós temos o suposto nome da música, artista, compositor, gravadora, além de outras variações da música. Mas ao colocar essas informações na internet, tudo que você encontra é apenas sobre essas recentes inserções dessa faixa em plataformas de música online. Não há mais nada sobre esse tal de Moritz Brown, ou a respeito de sua música, ou a respeito da gravadora, nem mesmo a data original de seu lançamento. Geralmente em postagens como essa você tem lá no finalzinho, né? 1980 e bolinha, 1970 e bolinha, mas aqui nem essa informação temos. Quanto a essa tal gravadora, também não existe nenhuma informação a respeito dela na internet, então eu
acredito que isso aqui nada mais seja do que um trabalho de alguma pessoa que talvez estava pensando em como seria essa faixa original. Mas fica a dica, né? Caso você utilize dessas ferramentas de inteligência artificial para poder recriar alguma coisa, deixe avisado nos comentários, explique o contexto. Só uma dica aqui, né? Nos dias de hoje, com as ferramentas que nós temos disponíveis na internet, sim, é possível você fazer isso. Vai ficar 100% perfeito? Nem sempre, mas existe essa possibilidade. A capa do disco tá bem carismática, meu cérebro é meio pica-pau biruta das ideias, então esse cara aqui pra mim é uma mistura de Rony Von com Nelson Rubens. Pode ser uma teoria maluca minha, mas talvez isso possa chamar a atenção da gravadora que cedeu a música pro SBT, a gravadora que na década de 80 autorizou o SBT a utilizar essa trilha. Só que enquanto eu tava editando esse vídeo eu pensei numa coisa, se a gravadora não gostar disso, do fato de você usar uma música dela, intitulando com esse nome, com essa capa, tal artista, vai que de repente chega a pessoa que detém os direitos dessa música e diz, não, pera, essas informações aqui estão erradas, quem fez isso? Não sei se vocês sabem, mas desde que Chapolin Colorado voltou pro SBT, a trilha de abertura foi alterada. Inclusive, tem um vídeo do canal Vila do Chaves muito bom falando sobre isso. E nesse vídeo, ele cita um suposto motivo pela alteração que seria relacionado a direitos autorais da música. Ele ainda dá uma breve explicação sobre como funciona aqui, que a faixa precisa passar pelo ECAD, que cuida do direito autoral de execução pública musical. Para quem não sabe, é o escritório que faz o recolhimento financeiro dos clientes que utilizam a música e repassa esses valores aos artistas. Mas ainda assim é um mistério a situação dessa música. Eu até pensei se caso alguém tentasse entrar em contato com o ECAD, ou se alguém conhece uma pessoa que trabalha lá, porque talvez eles tenham alguma informação. Alguns também acreditam que a trilha sonora foi trocada por envolver custos altos para manter a musiquinha antiga. Outros de que o contrato autorizando o SBT a utilizar essa música expirou, mas em ambos os casos precisaria envolver alguma informação da música. E fica o questionamento, será mesmo que ninguém tem umazinha informação sobre essa trilha, ou também simplesmente mudaram por mudar, ou pode ser também que a trilha foi alterada por falta de informações, para não correr o risco de tomarem processinho. Antes de ir embora, eu gostaria de agradecer novamente a Nostalgia pelo convite da collab. Foi muito divertido unir forças com você para poder abordar esses casos. Caso você esteja me conhecendo aqui neste vídeo, eu te convido a dar uma olhada no meu canal também. Lá eu comento muito sobre Lost Medias, também abordo alguns assuntos mais nostálgicos e outros temas meio aleatórios e fascinantes. Em outras palavras, é um conteúdo muito parecido com o da Nostalgia. A gente tá meio que no mesmo núcleo, digamos assim. Então se você gosta da temática deste canal, saiba que você será muito bem-vindo lá no meu canal também. Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para todos e até a próxima. E bom, pessoal, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessa collab. Lembrando que qualquer informação a respeito desse tema será muito bem-vinda aqui nos comentários. Não se esqueçam que para mais vídeos do Lucas Nauta, acessem o canal dele, vai estar aqui na descrição. E quanto a mim, nós nos vemos no próximo vídeo. E tchau, tchau!